Olá, de novo aqui retomando num ponto que tínhamos deixado, criticávamos e falávamos do papel das igrejas mercadores da fé, igrejas de mercado que eu chamo, e deixando bem claro que não são todas as igrejas. Evidentemente, esse é um projeto de igrejas criadas com essa finalidade e, pelo contrário, a fé e a diversidade de fé do Brasil, desde as igrejas católicas, evangélicas, as religiões de matriz africana, as religiões espíritas, enfim, as religiões mais, digamos, alternativas, como pode ser o Daime, ou enfim, todas as crenças e todas as fés, evidentemente falam de outra coisa, apesar de que tem sido muito usada sempre pelas elites para as guerras. E grande parte das guerras na história foram guerras religiosas e não estamos longe desse processo, senão que ele é um processo muito atual, inclusive na geopolítica internacional. Mas voltando aqui a nossos temas, porque tem tanta coisa que a gente deveria tratar para entender exatamente em que momento do mundo estamos e entender mais a pandemia, queria voltar ao tema do Estado e da democracia. O Estado, como dizia, além de que ele é um Estado de classe e tem esse formato dos três poderes, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, ele tem também a presença das Forças Armadas. E essas Forças Armadas que são ligadas e têm que cumprir a mesma Constituição que o executivo e o legislativo têm que cumprir e que o judiciário tem que garantir, eles também têm que cumprir e, ao mesmo tempo, têm um papel muito determinado, que é cuidar da soberania nacional, cuidar, sobretudo, das fronteiras e da defesa do país frente à ideia dos ataques de fora, que é uma ideia muito forte que surge desde, enfim, sempre na história, tem a história das guerras, dos processos de disputas entre os países pelo território e pelo aproveitamento, muitas vezes, da mão de obra escravizada dos vencidos, né? Mas isso é um processo histórico muito forte e os modernos estados nacionais, atualmente, desde o século retrasado e passado, têm também este papel, estes exércitos formais que têm esse papel. Entretanto, no caso brasileiro, esse exército, desde a própria Constituição da República, é um exército que tem tido uma atuação muito presente na vida política e saindo desse seu papel, né? Ou seja, se politizando sua presença, marcando sua presença no processo político. E por isso o Brasil, no século passado, tem vivido duas longas ditaduras. A mais conhecida é de 64 até 85, mas também na época do Estado Novo. Então, o Brasil sempre teve uma presença muito forte dos militares. Esses militares que agora são um pouco diferentes, podemos também falar um pouco disso, são um pouco diferentes porque nós temos umas forças armadas ligadas à formação e à prática prática militar junto aos exércitos dos Estados Unidos. Os atuais comandantes são todos ligados a essa presença nos últimos anos dos Estados Unidos em forças, em guerras internacionais e, sobretudo, a presença dentro da Força de Paz no Haiti, que desenhou muito esta nova camada de militares que está no momento no poder no Brasil. Então, isto também é importante dizer e, portanto, nós podemos dizer que temos um governo muito militarizado, uma presença militar muito forte no governo brasileiro. É um governo militarizado e talvez podemos dizer milicianizado. Tudo que falávamos antes
da constituição dos atores, da situação social, vai agora vamos começar a ver como ela se expressa neste processo. E também teríamos que falar não só do Estado, sino também de democracia, que é um conceito que não tem uma única definição, mas pode ser definido como um processo. As democracias são processos, as democracias são práticas democráticas que significam a garantia de direitos para a maior parte da população. No caso do Brasil, isso é sempre uma linha muito tênue, porque a garantia dos direitos no Brasil para a população convive com uma falta de garantia de direitos para a imensa maioria da população e só garantia para uma pequena parcela, às vezes mais, às vezes menos estendida da sociedade brasileira. Então nós estamos também tendo que falar de que falamos quando falamos de democracia, que falamos quando falamos de um governo militarizado, de que momento no Brasil estamos falando. E acho que isso tem consequências muito fortes para definir esse governo Bolsonaro, que, enfim, se define justamente por estas características. Um regime que estende o medo, o terror, que militariza a sociedade, que milicianiza a sociedade, e esta é a forte característica, esta forte presença. Talvez não podemos falar de um golpe militar, mas nós estamos falando de um governo com uma tendência de militarização muito acentuada. Vamos seguir com estes debates.